Vamos lá, gente. Bom dia, bom dia. Conforme nós combinamos, hoje vamos fazer um resumão do que é tributo, espécie tributária, sujeição passiva e obrigação tributária, tá? Ó, de novo, hein? Vamos falar o que é tributo, vamos falar das espécies tributárias, todas elas, mas de forma bem compacta. Sujeição passiva, sujeito passivo, para quem gosta assim, e obrigação tributária, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com o negócio que dia tributário é fácil, é babinha. Primeira coisa importante, vamos lá, o que é tributo? Tributo é o conceito nuclear no direito tributário. Nuclear por quê? Porque tudo, querendo ou não, deriva da palavra tributo, do conceito do que é tributo, tá? E tributo está lá no artigo 3º, no artigo 3º. E tributo é o que pra gente? É uma coisa facinha. Tributo, o artigo 3º ele dividiu mais ou menos, que eu gosto de falar, em 4 características ou 4 formas. Entendeu as 4 formas, matou o que é tributo. Se eu tenho 4 formas ou 4 características, se eu tirar uma, aquele negócio você tá lendo é tributo, então já joga no lixo, beleza? Então vamos lá. O que é tributo? Primeiro, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Fácil, é pecúnia, você vai entregar certa quantia em dinheiro para o Estado. E quer dizer o quê? Que essa entrega é compulsória, obrigatória, não tem elemento, será que eu vou ou não vou entregar? Você é obrigado a entregar o valor, você entregar certa quantia de dinheiro para o Estado. E o tributo, quando ele dá essa expressão inicial, ele já está avisando, o tributo serve para sustentar a máquina estatal. O dinheiro é utilizado para bancar o Estado, tá certo? Como se fosse o salário do Estado, né? Receita derivada do Estado para bancar o Estado. E continuando esse raciocínio, o tributo, vai lá a expressão, fala que tributo ele será cobrado, né, em moeda corrente ou cujo valor nela se possa exprimir. Para te compactar, a gente não debater muito no tributo no labore, tributo in natura, tributo é pago em moeda corrente, baba, real, moeda real. Não posso ter um indexador, dólar, euro, nada disso, em real. E segunda hipótese, ele fala que eu posso cobrar tributo de outra forma que não seja em moeda corrente. Outra coisa que eu posso extrair um valor de um objeto, por exemplo, pegando a própria figura do artigo 156 do CTN, que ele fala o quê? Que você pode extinguir o crédito tributário, né? Não fala a palavra pagar. Extinguir o crédito tributário através da chamada ação de pagamento de bens imóveis, se ali autorizar, né? Ou seja, não é nada a ver com penhora, não tem nada a ver com execução, você pega o teu imóvel e entrega para o Estado. Em troca da quitação, né? É como se fosse o tributo in natura, ok? Então eu pago o tributo em dinheiro ou, no exemplo que eu dei agora, via dação em pagamento de bens imóveis. Ponto, fecha aí. Maravilha? Continuando a característica de tributo. Tributo ele não pode, numa negativa, ele não pode constituir sanção de ato ilícito. Só um pouquinho que eu tenho que dar um tchau pra minha filhinha bebê. Vai. Continuando. Tributo não constitui sanção de ato ilícito. Como assim não constitui sanção de ato ilícito? A tributação não pode recair sobre condutas ilícitas. Não é ilícito penal, não é ilícito tributário. Não quero saber o que é. Qualquer ilicitude não pode ser tributado. Um exemplo fácil de ver, você pega uma multa, qualquer multa. Multa não é tributo. Porque multa nasce de um descumprimento, você deveria pagar. Pega o IPTU. Tem que pagar o IPTU hoje. Atrasou, era R$1.000 de IPTU, vai pagar 1.100. 1.000 tributo. O 100 a mais, que é a sanção, isso é obrigação principal, mas não é obrigação principal tributária, porque aquilo nasceu do descumprimento da lei, tá certo? Ali, o dever de pagar nasceu simplesmente porque você descumpriu, ou seja, ilícito. Então, condutas ilícitas não suportam, não pode recair a tributação, beleza? Tá? Só para não esquecer, lembra o cigarrinho de maconha, hein? Cigarrinho de maconha pode tributar? Não pode. Não pode por qual motivo? A atividade é ilícita, então não pode recair tributação. Diferente na receita do tráfico, que pode, porque dinheiro não tem cheiro, não pode esquecer. Beleza? Lembra, imposto de renda, imposto de renda de provento de qualquer natureza. Beleza? Vamos continuar. Fora que o tributo não constitui sanção de ato ilícito, tributo será cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quem cobra tributo é o Estado, é a administração pública, e essa cobrança é sempre vinculada, não tem aquele ato discricionário que a gente aprende em direito administrativo, não tem oportunidade, conveniência aqui do administrador público. Você paga tributo só
Perdão. Você paga tributo porque a lei obriga o administrador a estar preso. O administrador não olha para o lado, ele não tem vontade. A vontade é só da lei. Por isso que é ato vinculado, cobrança vinculada. Tá ok? Para fechar, pulei uma expressão de propósito do artigo 3º que ele fala que tributo será instituído em lei. Desnecessário ela falar, o artigo 3º falar instituído em lei, porque lá no comecinho do artigo eu falei, tributo é o quê? Toda prestação pecuniária compulsória. Compulsória só quer dizer uma única coisa, instituir lei. Ser compulsório, artigo 5º do 2º da Constituição, só a lei pode obrigar ou deixar de obrigar, e o próprio reflexo, lá no artigo 151, que é o princípio da legalidade tributária, que fala, só posso cobrar tributo através de lei. Perfeito? Então, direito tributário, tudo é obrigatório, porque depende de lei. Logo, tudo é compulsório. Fechou? Continuando. Lá que a gente tem que fazer um resumão compacto dessas matérias que a gente se propôs. Tributo é um gênero. Tributo é sempre um gênero. Tá? Tributo é gênero. Eu gosto de fazer analogia com aquela matéria horrorosa, medonha, que é direito penal, que é o quê? Não desmerecendo, é que eu não suporto. Crime também é um gênero. Você tem as espécies de crime que estão lá na parte especial do código, né? Homicídio, latrocínio, blá, aquela porcaria toda. É igual tributário. O tributo é um gênero que ele vai comportar, 5 espécies tributárias. Eu tenho 5 possibilidades de tributação. Tá? Então, assim, você tem o tributo, gênero, que nele se ramificam 5 possibilidades de como eu vou te cobrar. Esse fica mais fácil. Você tem assim, você tem que pagar para o Estado, você tem que sustentar a máquina administrativa. Quem fala que você tem que sustentar a máquina administrativa? Tributo. E como que você vai sustentar, como que você vai pagar? Quais são as formas de cobrança? Perdão, as formas de instituir essa força do Estado? São 5, que são as espécies tributárias. Beleza? 5 espécies tributárias. Maravilha? Vamos começar. Primeira espécie tributária. Primeira espécie tributária são os impostos. Tá? Imposto, o conceito básico dele está no artigo 16 do CTN. Está lá no artigo 16. O artigo 16 fala o que pra gente de imposto? Que imposto, isso é importantíssimo, imposto é um tributo não vinculado, não tem vínculo nenhum, ele não tem nenhum vínculo com uma atividade estatal específica em favor, em prol do contribuinte. Onde eu quero chegar? O dever jurídico de pagar o imposto não nasce porque o Estado faz uma contrapartida, uma contraprestação para você. Você paga o imposto unicamente porque você praticou um fato jurídico. A legislação às vezes gosta de chamar de fato gerador. Você praticou um fato jurídico, né? Que eu gosto de falar daquela conjugação de verbo, né? Tudo no direito é verbo mais complemento, matar alguém, roubar algo. Direito tributário. Ser proprietário de veículo automotor. Sou proprietário de veículo automotor. Você conjugou o verbo, quer dizer que você praticou fato jurídico, teve subsunção, você é obrigado efetivamente a... Ou melhor, obrigado não. Obrigado sim, mas você nasce o dever jurídico de você pagar o imposto. Ou seja, imposto ele nasce porque o contribuinte, o sujeito passivo, realizou uma conduta que está no descritor da lei. A lei fala tal coisa. Volto. O ponto-chave de entender essa primeira característica de imposto é entender que imposto ele não tem contraprestação. O Estado tem que pôr pavimento, tem que pôr luz, não tem que fazer nada para exigir o pagamento de imposto. Isso é importante. Não tem essa contraprestação, jamais. Beleza? Você paga simplesmente porque você se enquadrou na norma, houve enquadramento. Direito penal gosta, mas tipificou aquela porcaria. Beleza? Segunda coisa. Segunda característica, se a gente for pensar no que é imposto. Imposto, ele não tem, a regra constitucional dele, lá no artigo 167, inciso 4 da Constituição, fala o quê? Que o valor arrecadado a título de imposto, o valor arrecadado não tem destinação certa específica. Ele não vai para um local certo específico. Para ficar mais fácil. Todo valor arrecadado a título de imposto, eu não posso destinar para uma despesa X, vou pagar salário, vou comprar viatura. Não posso. Eu pego aquela arrecadação de imposto, pego outras receitas, misturo tudo, pego um caldeirão aqui, misturo, bananei tudo. Aí eu começo a fazer destinação, educação, saúde, viatura, etc. Volto. O imposto não pode entrar para o Estado já com trava, já com uma destinação. Mais ou menos o administrador tem que ter uma certa discricionariedade para onde ele vai mandar o dinheiro. De outra forma, o imposto ele não pode ter
um empréstimo consignado na conta, ponto, fica mais fácil. É igual ao teu salário. Teu salário, você vai lá, vai no banco, vai fazer um empréstimo consignado, vai descontar na folha. Então, de vez em entrar R$1.000 do teu salário, vai entrar, vamos supor, 700, porque 300 já reteve para pagar aquela despesa já específica. Então, você nem sente os 300. Isso não pode acontecer na figura dos impostos, tá ok? Imposto entra 1.000 inteiro com o seu salário, aí depois a gente vê o que a gente faz. Depois eu vou pagar a viatura, vou comprar não sei o que. Fechou? A terceira e última característica, ela não é tão necessária para entender o conceito, mas para você não confundir lá na frente com outra espécie, que é imposto, ele não tem previsão de devolução. Imposto não devolve, nunca devolve. Não confunda devolver com restituir. Restituir é porque você pagou a mais, pagou indevidamente, vou te restituir. Devolver é porque você pagou R$10 e depois te devolvo R$10. Tá? A devolução condicional é uma previsão de outra espécie tributária, que são os empréstimos compulsórios. Ok? Maravilha? Só para não esquecer, nós temos as fases de competência dos impostos. Impostos federais estão no artigo 153 da Constituição, impostos estaduais estão no 155 e municipais no 156, tá ok? Fase de competência, quer dizer o que? Nenhum ente federativo pode invadir a competência do outro. Maravilha? Vamos lá. Aqui é resumão, não pode detalhar tanto. As taxas. As taxas, olha o conceito no artigo 145, principalmente inciso 2, 145.2 da Constituição, e também tem no artigo 77, tá? No 77 você tem. Ao contrário dos impostos, as taxas são tributos contraprestacionais. Tem que ter contraprestação, tá? Então aqui o Estado tem que fazer alguma coisa em troca. Se ele não fizer, não tem como a gente cobrar, não nasce o dever jurídico de recolhimento da taxa. Imposto, tributo não vinculado, taxa, imposto, tributo vinculado a uma atividade estatal. Maravilha? Vamos lá. E essa vinculação quer dizer o quê? Que é um tributo prestacional, como eu falei. Então você tem que recolher, ao nasce o dever jurídico de pagar a taxa, que essa parte prestacional, por dois motivos: serviço público e exercício regulado do poder de polícia. Os dois, serviço público e exercício regulado do poder de polícia, um ou outro, obviamente. Serviço público, normalmente exame de ordem, provinha da graduação, normalmente cai bastante. Serviço público, primeiro, não é todo o serviço público. Para cobrar a taxa, o serviço público, eu vou compactar esse aí do artigo 145. Tem que ser serviço público específico e divisível. Para mim são as principais características. Específico, não pode ser um serviço genérico. Serviço de saúde. Saúde é coisa pra caramba, tudo pode ser saúde, né? Então, serviço, vamos viajar, de enfermagem, de fazer um curativo, não tem essa taxa, mas só para dar um exemplo. Quando eu falo curativo, serviço de fazer o curativo, eu especifiquei, eu detalhei literalmente qual é o serviço, tá? Então assim, o serviço tem que ser sempre detalhado, específico, ele não pode ser serviço genérico. Segurança pública, tudo é segurança pública, né? Então, não comporta. A antiga taxa do lixo, né, que a gente chama de taxa do lixo, no município de São Paulo, que é taxa para recolhimento de resíduos sólidos e líquidos, né? É um serviço específico, né? Então, assim, perceba, não era limpeza pública genérico, era especificamente coleta, então torna-se um serviço específico. E a divisibilidade, que normalmente quando uma taxa é dada incondicional, é sempre esse motivo. Divisibilidade quer dizer que a taxa, você tem que conseguir identificar o prestador de serviço, o tomador de serviço, o contribuinte tem que ser sempre identificado. Sempre. Se a taxa não for passível, se o serviço que está sendo prestado não for passível de identificação, quem é que está recebendo o serviço aqui? Bom, você não sabe quem é, você não conhece quem é, você não consegue identificar. Taxa indivisível, o serviço continua sendo prestado, mas ela é incondicional, literalmente incondicional. Iluminação pública, tá? Taxa de iluminação pública, não COSIP que outra coisa. Taxa de iluminação pública, agora tá de dia, mas à noite, vai pra rua. Quem tá recebendo ali, luz na cabeça, na careca ali, o nome da pessoa, CPF, RG, você tem a mínima ideia quem é. Se você não sabe quem é, a unidade estatal, o município também não sabe. Logo, o serviço é público, específico, iluminação, tá certo? Mas é indivisível, você não sabe para quem o serviço está sendo destinado. Serviço de limpeza
de logradouros, limpeza de uma rua específica. Ué, mas você vai cobrar de quem? Só de quem mora lá? Mas não pode entrar visita, não pode outras pessoas trafegarem pelaquela rua e vão usufruir da limpeza? Se vão usufruir, serviço indivisível. Beleza? Continuando. E a taxa ela pode ser cobrada de duas formas, para compactar, não ficar fazendo negócio de potencial, né? As taxas elas podem ser exigidas de forma efetiva ou quando eu coloco à disposição do contribuinte. Vai ficar mais fácil. Se você estiver realmente utilizando o serviço, você usou o serviço, você custeia o serviço, você paga a taxa. Ou eu posso cobrar a taxa de outra forma. Você não está usando o serviço, você não está. Mas eu também começo a te cobrar, exijo o recolhimento, porque eu deixei à sua disposição, está à sua disposição. Mas não é todo o serviço que é à disposição. Eu acho que é muito mais fácil ver assim. Quando que a taxa é efetiva? Quando que a utilização é efetiva? É quando o contribuinte ele provoca, ele vai até o serviço, pede o serviço vem até ele. O serviço não está ali, ó. Tô aqui. Não, você tem que provocar o serviço. Emissão de passaporte. Esse tipo de serviço não está à sua disposição para o conceito de taxa. Para ele funcionar, você tem que provocar, você tem que ir até lá, né? Custas judiciais, taxa judiciária, a mesma coisa, tem que provocar, é taxa efetiva, tá? Hoje é difícil de dar conceito da outra espécie de taxa, que é a taxa quando eu coloco à sua disposição. Volto, por exemplo, da taxa de lixo, fica mais fácil. É o tipo de serviço que o contribuinte vai ficar mais fácil. É efetiva, você tinha que provocar para ele funcionar, para você receber. A taxa, quando ela é colocada à sua disposição, esse serviço, perceba, quando ela é colocada à sua disposição, o que acontece quando é colocada à sua disposição? Você não faz nada, você está parado aqui, sentado, de boa aqui, o serviço está acontecendo, o serviço está chegando para você, o serviço está normal. Perceba, você não pediu o serviço veio para você, o serviço chegou para você. A taxa do lixo, seu imóvel estava vazio, parado, lacrado, o serviço de coleta continua passando. Ele estava à sua disposição sem você provocar, sem você pedir, sem ninguém fazer nada. Beleza? Vamos lá, continuando. Só que fora das taxas de serviço, eu tenho taxa de poder de polícia. Taxa de poder de polícia, vamos lá. Taxa de polícia, só essa parte que é mais longa, essa é muito mais fácil. Taxa de poder de polícia, lembra que é o que? Poder de polícia está no artigo 78 do CTN. Que quer dizer o que pra gente? O taxa de poder de polícia, eu gosto de consultar da seguinte forma: é sempre quando a administração ela está te fiscalizando e delimitando direitos. Ela fiscalizou e delimitou, ela está exercendo o regular poder de polícia para saúde, bens coletivos, etc. Então toda vez que a administração for te fiscalizar e delimitar direito, um habite-se, para você construir mal tem que ter um habite-se, ela fiscaliza a planta genérica e não deixa construir até dar ok, né? Olha aqui, ela está fiscalizando e delimitando direito. Ela precisa custear isso aqui. Então todo o poder de polícia, quando ele é executado pela administração pública, a execução dele, essa fiscalização que é feita, nasce o dever jurídico de pagar a taxa. No município de São Paulo você tem a TFE, taxa de fiscalização de empresa, TFA, taxa de fiscalização de anúncio, assim por diante. Beleza? Então vamos continuar aí, para não correr muito tempo. Passamos por imposto, passamos a taxa, a bebê tá gritando, né, amor? E agora vamos para onde? Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria está no artigo 81 do CTN. Tem também lá no 145, três pauzinhos lá da Constituição, mas não quer dizer porcaria nenhuma lá que tá lá. O que interessa é o conceito mesmo para você entender, está no 81 do CTN, tá? O que eu preciso entender de contribuição de melhoria? Primeiro, é um tributo vinculado. É vinculado porque ele depende do que para nascer? Contribuição de melhoria tem que ter uma obra pública. E não é qualquer obra, obra pública, obra particular e relevante para nós. É obra pública que gere valorização imobiliária. Então eu tenho que ter as duas coisas: obra pública e valorização imobiliária. Se eu tiver só obra pública sem valorização, não dá. Então é obra pública mais valorização imobiliária. Sempre ter os dois. Sempre ter os dois. Perfeito? Tem que ter sempre os dois. Antigamente, um conceito teórico de contribuição de melhoria era usada para custear a obra. Você injetava o dinheiro na obra e ia mantendo. Só que esse conceito, com a nova Constituição, desapareceu. Por qual motivo? Eu só consigo realmente saber se você valorizou o seu imóvel, se vai ter a contribuição de melhoria ou não, quando a obra estiver pronta. Sei, né? Você não sabe se o negócio vai para frente ou não, é só depois.
Então você tem que esperar a conclusão da obra. Então hoje a contribuição de melhoria não se presta para injetar dinheiro na obra, e sim para fazer reposição de caixa. Gastei 10 bilhões na obra, vou cobrar a contribuição de melhoria e repor os 10 bilhões. Tá? E só lembra que o teto arrecadatório, né, da contribuição de melhoria, eu posso cobrar a contribuição de melhoria até qual limite? O valor da obra. Lembra? Critério global. Só posso cobrar até o valor exato da obra. Se a obra custou 1.000, só posso arrecadar até 1.000. Posso arrecadar menos. Problema do Estado, azar dele. Mas eu não posso arrecadar mais que o teto da obra, tá? Você tem um limite global de arrecadação, tá ok? A contribuição de melhoria, só lembra, eu gosto de separar da seguinte forma, que ela é obra e não serviço. Você pode ter um serviço que gere valorização, um serviço público que gere valorização, mas ele não acarreta contribuição de melhoria. Tem que ser obra. Você pega um serviço de pavimentação, o município de São Paulo, na legislação dele fala isso. Serviço de pavimentação gera contribuição de melhoria. Não. Pavimentação é serviço, não é obra. Não pode gerar contribuição de melhoria. Tá? Então, ó, não existe a rodovia, fiz a rodovia, você tem obrigação de dar. Olha, construiu a rodovia. Agora, pô, a rodovia tá toda ferrada, esburacada. Vamos tampar os buracos. Serviço. Melhorou, serviço. Tá? Próximo à sua casa, a iluminação tá péssima, vai lá, arruma toda a iluminação, fica um espetáculo, fica aquele negócio todo colorido. Serviço ainda, serviço, não gera contribuição de melhoria. Então, se um serviço público valorizar por acaso seu imóvel, maravilha, show de bola para você. Mas se for obra pública, pode gerar pagamento de contribuição de melhoria, tá ok? Então, só para botar um negócio, não sei se eu passei rápido. A contribuição de melhoria, assim como as taxas, a competência é comum. Quem pode cobrar? Quem cobra a taxa? O ente federativo que prestar o serviço. Quem cobra a contribuição de melhoria? O ente federativo que realizar a obra pública ou que injetar, que fizer a licitação ali. Beleza? Na lei 866, a lei do capeta, né? 8666. Fechou? Vamos para a próxima. Empréstimo compulsório. Vamos lá, empréstimo compulsório. Aqui a gente está tentando compactar umas 6 aulas aqui. Então, empréstimo compulsório. O que é empréstimo compulsório? Empréstimo compulsório está lá no artigo 148 da CF, tem no artigo 15 CTN, não gosta da leitura do artigo 15, acha que o artigo 15 uma meleca infernal, atrapalha o raciocínio, porque boa parte do CTN não foi recepcionado pela nova ordem constitucional de 88, né? Então, se for ler, tá com toque, eu quero ler o artigo 15, leia, ignore o inciso 3º, não foi recepcionado mesmo, inciso 1º e 2º, ignore o 3º, e quando lê a expressão lá, de se instituir através de lei, o prazo para pagamento está na lei, complete sempre a frase, a palavra lei, coloca sempre a palavra lei complementar ali, não deixe só a palavra lei, senão você vai errar, tá ok? Então vamos lá, empréstimo compulsório, está no 148 da Constituição, aqui diferente das taxas, contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório, a competência exclusiva da União Federal. Só quem pode exigir o negócio aí, o empréstimo compulsório, é a União Federal, é só ela. E é só ela através, como eu falei agora há pouco, através de lei complementar. É o empréstimo compulsório, é só a União Federal e através de lei complementar. O empréstimo compulsório, ele nasce quando a União Federal, nasce uma despesa literalmente extraordinária, aconteceu um boom, já vamos falar os fatos, aconteceu um negócio horroroso aí, e ela não tem, a receita normal, primária ou derivada, irrelevante, ela não tem como custear aquilo, tem um problema tão grave, que a receita normal não é suficiente para utilizar. Igual acontece com você precisa pagar uma conta, não tem dinheiro, você não vai se trepar o nome, você vai lá e pega empréstimo. Porque a tua receita normal, o teu salário normal, corriqueiro, não é suficiente para quitar. Ok? Então, o que a União faz? Ela cria a figura do empréstimo compulsório. E o nome já está falando, se é empréstimo, diferente de imposto. Empréstimo, dinheiro, o valor é devolvido? É devolvido, é uma característica do tributo. Se não devolver, destruiu o conceito, isso aí é imposto no mínimo. Tá? Então tem que devolver, a característica necessária é a devolução. Tem que devolver. Quando devolve? Eu não tenho a mínima ideia. Por que eu não tenho? Porque quem vai definir prazo de devolução é a lei que instituiu o prazo compulsório. Então, eu vou falar, daqui a 2 anos estou devolvendo, daqui a 3 anos estou devolvendo. Tá? E a forma que ela quer arrecadar, quem é o contribuinte, quem vai definir tudo isso vai ser a lei complementar que vai instituir. Ok? O empréstimo compulsório tem duas causas fáceis, porque estão, primeiro eu gosto de chamar a primeira causa no inciso 1º e a segunda causa no inciso 2º. O inciso 1º ele fala o seguinte: eu vou instituir empréstimo compulsório, calamidade pública,
Lembra, calamidade pública anteriormente tem que ter sido decretada. Isso eu estou falando da União Federal, calamidade pública federal. Calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra externa. São situações extraordinárias, fora da realidade, guerra principalmente. A receita não é mal, a gente mal paga saúde, educação, vai se manter uma guerra. Então por isso que eu instituo empréstimo compulsório para custear essa despesa extraordinária. Respiro, acabou a guerra, legal, tá o dinheiro aqui, devolvo. Beleza? Então é para custear o negócio ali, só para custear. Calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra externa. Tá? Não tem nada de guerra interna, guerra civil, negócio. Esquece aqui. Esqueci até para o desenho. Beleza? Vingadores. Nada de guerra civil. Continuando. Segunda causa. Investimento público de caráter urgente de grande relevância nacional. Aqui é mais fácil entender que houve uma omissão da União, ela tem que investir o dinheiro, tem que jogar dinheiro ali, tem que bancar o negócio. Mas, sei lá, ela errou, falhou, deveria investir mais na saúde, não investiu, e está extremamente complicada, pesada a saúde, não, hoje não esteve. O que ela faz? Ela pega um empréstimo compulsório, investe naquela área, fez o investimento, depois de um certo período, como eu falei para vocês, ela devolve o dinheiro, ok? Tá certo? Só uma coisa importante, para eu quase fechar, as causas do inciso primeiro, calamidade pública, guerra externa e iminência, a cobrança é a instituição imediata, cobrou, já se lascou, já tem que ir no banco pagar. Se é no caso do inciso segundo, ele fala de investimento público de caráter urgente, de relevância nacional, essa espécie, né, esse fato jurídico do empréstimo compulsório, ele só vai surtir efeito no exercício seguinte da publicação da lei que criou o empréstimo compulsório. Então o empréstimo compulsório publicou hoje, vou pagar hoje no caso de investimento público? Não, eu só vou recolher esse novo tributo no dia 1º do inciso seguinte, tá? Tanto que o próprio artigo, no inciso 2, ele fala, no 148, observados o disposto no artigo 153, a linha B da Constituição. Beleza? E último detalhe, para não fugir, que está no parágrafo único do 148, ele fala o quê? Ele fala que o valor que você paga a título de empréstimo compulsório, ele tem destinação certa e específica. Como assim certa e específica? Se eu instituir cada guerra, aí a guerra não... Pô, o Bolsonaro falou, não, tá ok, virou paz o negócio. Paz, decretou a paz na sequência. Pô, mas já arrecadou? Ah, mas tô com problema na saúde, vou mandar o dinheiro pra saúde. Não pode. Você pega o dinheiro e joga pra cá. Pega o dinheiro e devolve pra população. Você não pode reempregar em outra causa, tá ok? Você não pode reempregar, tá bom? Só aproveitar, porque eu tô de óculos e não consigo ler direito aqui também, meio de óculos. Só para repetir o prazo de devolução. Não é que não tem prazo, a lei é obrigada a estipular o prazo de devolução. A lei vai obrigar a estipular qual é o prazo de devolução. Qual é? Eu não sei. A lei que vai falar, a lei que o empréstimo compulsório vai falar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, quem estipula isso é sempre a lei. A lei tem que ter o prazo. Qual é? Não sei. Tá? Mas tem que ter o prazo. Tá? 1, 2, 3, 4 anos, 2 meses. Ok? Mas tem que ter prazo. O prazo tem que existir. Tá? É obrigatório a existência de prazo no empréstimo compulsório. Se não tiver prazo para devolução, você não está emprestando, se está dando. Se está dando, é imposto. Então não é empréstimo compulsório. Beleza? Vamos para a última espécie. A última espécie são vou compactá-las ao máximo. São as contribuições especiais. Tá? Contribuição especial está lá no artigo 149 da Constituição. 148 é empréstimo compulsório. Está no artigo 149. Contribuição, eu gosto de conceituar como uma forma de auxílio de contrapartida. É quando a União Federal chama as pessoas, convoca as pessoas para fazer o quê? Convoca via lei, né? Convoca as pessoas para fazer o quê? Ó, eu quero que você me ajude a contribuir com tal coisa, me ajude com isso aqui. No mundo particular, na nossa essência, você vai querer ajudar a LBV ou qualquer outra instituição, você não é obrigado a ajudar, você ajuda se você quiser, né? Você não é obrigado a ajudar. Quando eu falo de contribuições especiais, esse auxílio que a União Federal lhe pede para ajudar com alguma coisa é compulsório e obrigatório, tá ok? E essas contribuições especiais são divididas em três contribuições.
Vamos compactar elas ao máximo para todo mundo entender, também não compactar tanto. Primeiro, nós temos as contribuições de interesse às categorias profissionais econômicas, né? OAB, Cresce, CRM, são todas as contribuições vinculadas ao órgão de classe. Não é assim, doideira esse de cá, dia de trabalho, essa outra matéria fantástica, dia de trabalho, fantástica, adoro dia de trabalho, adoro, mentira, não acho uma merda. Mas o que eu quero que vocês entendam? Contribuição de interesse a categorias profissionais e econômicas é uma contribuição que a função dela é custear o órgão de classe, é custear, manter a estrutura do órgão de classe. E eu vou instituir o órgão de classe, como que a instituição do órgão de classe, como que eu mantenho o órgão de classe através dessa contribuição, e o órgão de classe presta para dois motivos abertos, né, genéricos. Eles se prestam para quê? Primeiro, para fiscalizar e auxiliar aquele profissional que está vinculado ao órgão. Então, aquele profissional que está vinculado ao órgão de classe, ele é da OAB, você é fiscalizado pelo Tribunal de Ética, por exemplo, e a OAB tenta, né, te dar estrutura para você trabalhar, tá ok? Segunda contribuição é a chamada CID, né, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Essa contribuição, ela faz o que, esse negocinho aí? Ela é muito abstrata, porque hoje o conceito constitucional dela não é aplicado mesmo, né? É uma contribuição que a União Federal, ela olha para aquele setor econômico, chama o setor econômico de retardado, fala, vocês não sabem investir, aí a União vou lá, arrecado, pego o dinheiro, presta atenção, não põe no meu bolso e devolvo em forma de investimento. Você devolve o dinheiro como se fosse em forma de investimento. Perdão, onde a palavra devolver, você faz investimento, que devolver você pode confundir com empréstimo compulsório. Então, contribuição de intervenção no domínio econômico, a União, ela olha para a estrutura, para aquele setor econômico, você pega assim de combustível, que a função era pavimentação, estrada, esse tipo de coisa. A União deveria fazer o quê? Olha para o setor que produz combustível, olha para ele, arrecada, pega o dinheiro e devolve como forma de investimento na área, para melhorar o escoamento, estrada, etc. Na prática a gente sabe que o dinheiro é desviado assim, ó. Beleza? Então é uma contribuição interventiva que tem a função de arrecadar e, olha aqui, ó, reinvestir. Não é para suprir, não é para entrar dinheiro. Contribuição, ó, que eu falei agora há pouco, de interesse das categorias profissionais e econômicas, o dinheiro é para custear alguma coisa, custear aquele órgão de classe. Contribuição interventiva não é para custear. É para tentar, entre aspas, melhorar, auxiliar aquele setor econômico. Então pega o dinheiro, opa, arrecadou, devolve. Último, contribuições sociais, negócio chamado de previdenciárias, contribuições sociais. Quero que vocês entendam, contribuição social, querendo ou não, ela está atrelada ao artigo 6º, né? Então tudo que tem um conceito de direitos sociais, que é o artigo 6º, fala de narra os direitos sociais, tudo que tiver relacionado aos direitos sociais, podem suportar um custeamento, né, uma manutenção através de contribuições sociais. Você pega a antiga, que agora voltou a falar, depois pode falar, o Maia falou, depois desfalou, sei lá que porcaria, mas resumindo, a CPMF. CPMF era uma contribuição, né, o P de provisória, mas contribuição provisória, quer dizer permanente, né, provisória de movimentação financeira, ela tinha a função de fazer o que essa contribuição? A contribuição, a destinação dela para custear uma área coletivo, direito social, que era a saúde. Então você pode ter várias, por exemplo, você tem COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O dinheiro está falando, é para a Seguridade Social, é para você bancar, para você manter a Seguridade Social. Tá? Então a função de uma contribuição social é custear, manter aquele setor, aquele direito coletivo, ou melhor, aquele direito social. Direito coletivo e social estão entrelados, tá ok? Uma coisa importante de contribuição social, está no artigo 195, parágrafo 6º, no artigo 195, parágrafo 6º da CF, né? 195, ó, duas minhoquinhas casalando ali enrolada, 6º da CF. O que eu tenho que lembrar? O que está no artigo 6º? No artigo 6º,
da Constituição, ele fala do princípio da anterioridade nonagesimal. Ele fala do princípio da anterioridade nonagesimal. Que quer dizer o que essa anterioridade nonagesimal? Quer dizer que as contribuições sociais só podem, uma contribuição, nasceu uma contribuição social hoje, criou uma hoje, ou a alíquota era 1%, foi para 1,1%, aumentou, majorou, criou um negócio. Essas contribuições só podem surtir efeito após 90 dias da sua publicação. Não é mínimo de 90, isso é outra coisa. Após 90 dias ela surte efeito. As contribuições sociais não estão atreladas àquele negócio de virada de exercício, que é o princípio da anterioridade, ponto. Isso não existe. Contribuição social, ela tem a anterioridade nonagesimal, que é o quê? Só vai surtir efeito após 90 dias. Deu 90 dias? Não são 3 meses. Deu 90 dias? Opa! Já pode cobrar, beleza? Tem que guardar no coração isso aí. Tranquilos? Deixa eu ver qual é a sequência aqui. Fechamos, o que é tributo e as espécies tributárias. Sujeição passiva, vamos lá. Estamos quase acabando, porque eu sei que tá sábado, tá frio. Não vai ficar tudo, cara, tá frio pra caramba, né? Então assistir um negócio. Sujeição passiva. O que eu quero que tenha sujeição passiva? Primeira coisa, sujeição passiva está no artigo 121 do CTN. E eu gosto de uma sujeição passiva, tem muito professor que gosta de uma sujeição passiva, mas o código, muita gente ainda chama de sujeito passivo. Gosto de chamar de sujeição porque você sujeita-se, é quem vai se sujeitar à tributação, né? Então o sujeito passivo é quem está do lado oposto do credor. Em tese, estou falando do devedor. Então você tem o sujeito ativo, que é quem? Os entes federativos. União Federal, União é açúcar, União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Os 4 entes federativos. Polo ativo, sujeito ativo. Beleza? E depois vamos para o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo da relação? Está no artigo 121. Tá? Artigo 121. A sujeição passiva é assim, tem um cone, ela divide. A sujeição passiva daqui em cima, divide. Né? Aqui você tem contribuinte e aqui você tem outra coisa chamada responsável tributário. Não é responsável, é responsável tributário. Tá? O que é contribuinte? A própria letra do artigo 121, inciso 1, ele fala, bem fácil. Ele fala, quem é contribuinte do negócio aqui? Contribuinte, é quem tem relação direta e pessoal com o fato. É quem tem relação direta e pessoal com o fato. É quem conjuga o verbo, é quem pratica o fato jurídico, é quem realmente praticou o fato jurídico. Nós já vamos lá para dar exemplo. Responsável tributário é uma pessoa que ela não praticou o fato. Tanto que a legislação ela fala o que no inciso 2 do 121? É quem tem relação indireta, impessoal com o fato. Resumindo, essa baboseira toda. Não praticou o fato, não praticou. Tá? Mas o responsável, ele não praticou o fato, não praticou. Mas ele tem uma relação com o contribuinte. A relação dele, o cotovelo é o fato. Beleza? Fato contribuinte, por isso que ele é contribuinte. O responsável, tá aqui, ele não tem relação com o fato. Ele tem relação só com o contribuinte. Eu pego um imóvel, ponho o nome da minha bebê. Da mais velha não dá, que já tem 23. Da 01 não dá. Vou pôr um imóvel no imóvel, compro o imóvel, põe o nome da 02, na Alice. Pôs o imóvel no nome dela. Ela praticou o fato jurídico. O fato jurídico é ser proprietário. Quem é proprietário ali? É ela que é proprietária. Tô até chorando. Ela que é proprietária. Porém, eu sou responsável tributário. Eu não tenho relação com o fato. Não estou conjugando o verbo. O verbo não é comprar imóvel. O verbo é ser proprietário. É ser proprietário. Ok? É ser proprietário. Então, o responsável sou eu. E ela responsável tributário sou ela é contribuinte. Outro exemplo, fica mais fácil. Você está registrado, você é registrado, você tem imposto retido na fonte, você é o contribuinte do imposto de renda, você oferiu renda. O empregador, a empresa que você trabalha, ela faz o que? Ela faz a retenção. Quando ela faz a retenção, ela não praticou fato, mas ela tem uma relação direta e pessoal com quem? Com você. Beleza? Então, contribuinte pratica o fato, responsável tributário não pratica o fato, nem chega perto do fato, mas por algum motivo ele tem uma relação com o contribuinte, ele está ligado ao contribuinte.
Tá? Então, essa ligação é sempre legal, tá ok? Vamos lá para a última parte aí pra gente fechar, bom? Aí depois eu dou um compactão em tudo. Obrigação tributária. Primeira coisa, obrigação tributária, e relação jurídica são sinônimos. Relação jurídica tributária e obrigação tributária é a mesma coisa. Quando que nasce a obrigação tributária? A obrigação tributária nasce porque a gente falou agora, quando tem a subsunção. Quando o negócio aqui, colou, grudou. Como assim? Aqui tá o verbo, ser proprietário de veículo automotor. Pô, eu tenho um carro, sou proprietário de veículo automotor. Conjuguei o verbo. É o que você faz isso aqui, infalivelmente, é uma subsunção, uma operação entre iguais. O mundo do direito encosta no mundo real. O mundo louco do direito encostar no mundo real, ele tem efeito no mundo real, ele tem que ter conjugado o verbo. Conjugou o verbo, você tem ligação, você encosta um no outro. Vai para aquela matéria fantástica, maravilhosa do direito penal. Uma matéria super boa, que serve para várias coisas. Eu ainda vou descobrir para que serve, mas serve para várias coisas. Matar, matei. Conjugou o verbo, chama de tipificar, que é a chamada subsunção. Então, juntou, nasce a relação jurídica, quer dizer o quê? Nasceu a obrigação. Perfeito? Nasceu a obrigação. Só não esqueça o seguinte, a obrigação tributária, ela é sempre inexigível. Inexigível. Ela só cria a relação jurídica. É uma relação jurídica abstrata aqui de mentirinha. Né? Ela é espiritual, você não está vendo ela, você sabe que ela existe, mas você não consegue tocar, você não vê ela. Ela é inexigível, não tem força. Não tem força. Tá? Tentar dar um exemplo ficar mais fácil, porque não tem força. Você fechou um negócio, sei lá com quem, sei lá que coisa você fez, o cara acabou de dar o dinheiro para você, depositou lá, tudo. Em regra geral, você não vai recolher o imposto de renda agora. Você não recolhe o imposto de renda agora, você vai recolher o imposto de renda depois. No exercício seguinte, você vai declarar, vai emitir as DARF lá e vai pagar. Já tem 8 vezes. Você vai fazer tudo isso. Mas perceba, eu ganhei o dinheiro hoje. E hoje eu não recolhi. Mas a obrigação, a relação nasceu. Tá? Ela é inexigível, agora precisa de alguma coisa para tornar a obrigação exigível. A obrigação nasce, ela é inexigível, não tem força, você precisa dar força para ela. Que dá força, tem até um vídeo aí tá no Instagram, depois só ver. Para dar força, a obrigação é o quê? É o lançamento tributário, tá? Mas o que interessa pra gente é a obrigação tributária. Para dar força à obrigação, eu uso o chamado lançamento, tá bom? Que tá lá no 142 ao 150 do CTN. Mas a obrigação tributária, ela nasce inexigível, tá? Inexigível, tá? Tá lá no artigo 113 do CTN. Isso, pelo amor de Deus, CTN é Código Tributário Nacional, hein? Não é Código Transnacional, sem tradições nordestinas, porque pode lascar pegar umas provas assim. É Código Tributário Nacional. O 113, ele fala que essa obrigação que é inexigível pode, eu não falei que ela pode dividir. A obrigação tributária pode dividir. Eu posso ter obrigação. Tá passando o filme da Moana, minha filha, não aguento mais ver a Moana. A obrigação tributária pode ser principal e acessória. Principal e acessória. Divide, principal e acessória. Como assim? Obrigação principal e acessória. A obrigação principal, ela sempre tem um conteúdo patrimonial. Ela tem um conteúdo patrimonial. Patrimonial quer dizer o quê? É dinheiro. É dinheiro. Então, o que quer dizer obrigação principal? É o dever de pagar. É o dever de você ir lá e pagar o tributo. O pagamento do tributo, ele é uma obrigação de dar, além da obrigação de dar, ele significa obrigação principal. Então, a obrigação principal tributária é o dever de recolher o tributo. É uma obrigação de dar. Tá? Então, o dever de ir ao banco, de pagar, de entregar certa conta, o dever patrimonial, significa obrigação principal. E a obrigação acessória, que tem doutrina que gosta de chamar, Paulo de Barros, gosta de chamar não de obrigação acessória, mas deveres instrumentais, mas pra gente não interfere muito. A obrigação acessória é sempre uma obrigação de fazer. Tanto que o CTN fala assim, mais ou menos. São prestações positivas e negativas em favor da administração, para melhorar a fiscalização, blá.
negativa e positiva é obrigação de fazer ou não fazer. Você deve fazer, você não deve fazer o negócio. Você deve fazer, você não deve fazer. Advogado, vamos falar para o município de São Paulo, não deve emitir nota fiscal de advogado autônomo. Você pega uma empresa, ela tem que emitir nota, obrigação de fazer. Você não vai ter que declarar o CTN. Você tem que declarar o CTN, estou viajando a batatinha. Você não tem que declarar o imposto de renda. Declarar, você faz a declaração. Isso é uma obrigação de fazer. Vê se fica mais fácil. A obrigação principal ela tem conteúdo patrimonial. A acessória não tem conteúdo patrimonial. É você fazer um negócio, a folha em branco. Você vai fazer, vou preencher isso aqui. A administração mandou preencher um formulário. Que bodega que é essa aqui? Obrigação de fazer. Agora meti um sifão aqui. Sifão é outra coisa. Ó. Não dá pra ver. Tem que pagar, tem que ir no banco pagar. Obrigação principal. Beleza? Principal, obrigação de dar. Acessório, obrigação de fazer. Principal, obrigação de dar. Acessório, obrigação de fazer. Tá? E lembra que o direito tributário, diferente de direito civil, direito comercial, essas outras matérias não muito importantes, salvo constitucional, né? Salvo constitucional. Essas outras matérias não muito importantes, a obrigação acessória, a gente aprende que a acessória tá presa, tem uma coleirinha, né? A acessória tá andando sempre com a principal, ó, uma coisa ridícula, fica andando assim, né? No direito tributário não. Principal está aqui, acessório. Elas podem nascer juntas, podem nascer só uma, só a principal, pode nascer só a acessória. Então, direito tributário ver se fica mais fácil. A acessória independe da principal. Normalmente a aula eu falo, olha, você tem a arvorezinha. Não vou desenhar porque aqui vai ficar muito ruim. Mas você tem a arvorezinha, na arvorezinha você tem os frutinhos. Você tem os frutinhos aqui na arvorezinha, que bonitinhos os frutinhos. Eu lembro de falar que meu desenho tá bonito. A arvorezinha tá aqui. Então a árvore é o principal. Os frutinhos são o que? É a obrigação acessória. O direito tributário não tem essa loucura não. Quer dizer o quê? Os frutinhos que estão aqui embaixo, eles podem nascer sem árvore. Eles ficam voando, vagando no mundo. Porque eles não precisam do caule, não precisam da raiz de porcaria nenhuma. Eles sobrevivem, só às vezes nascem sozinhos no direito tributário. Vamos dar exemplo. Vamos fazer assim. Você tem obrigação tributária que nasce principal e acessória, nasce as duas. Como nasce as duas? Primeiro, você pega o imposto de renda, quem paga o imposto de renda tem que declarar a obrigação de fazer. E tem que fazer o quê? Pagar. Principal e acessório, tem os dois. Pô, o cara tem os dois. Beleza? Legal. Em outras situações, você pega o IPTU. Não, vamos pegar o IPTU. O IPTU, que obrigação acessória que você tem? Que obrigação de fazer que você tem aí? Que declaração que você faz? Que nota que você emite? Que formulário você nem faz nada. Você não tem obrigação de fazer. Não tem. Só tem principal. Só tem que ir lá, pagar com o inferno. Mas você não tem obrigação. Você não existe obrigação de fazer. Só tem obrigação principal, que é o dever de recolher o tributo. Beleza? E outras situações, estranhamente ou não, você não tem principal, ó, não nasce o dever de pagar, ó, não tem, mas a loucura, tem obrigação acessória, você tem obrigação de fazer. O exemplo que eu sempre dou, que eu acho que fica mais fácil, é só pensar num templo, a igreja, templo, né? O artigo 155, inciso 6º, a linha B da Constituição, 150, inciso 6 é um V com um pauzinho, a linha B da Constituição fala assim, olha, os templos de qualquer culto estão imunes, e pelo amor de Deus, estão imunes, não estão isentos. Isenção é por lei, né? Eles estão imunes. Imunes quer dizer o que pra gente? Depois eu pego um dia para fazer um vídeo de imunidade. O que quer dizer imunidade dos templos? Não paga imposto. Não vai pagar imposto nenhum. Agora tem a destinação do valor arrecadado, isso é outra coisa. Mas o nosso exemplo, ó, não paga IPTU. Não paga IPTU, não. IPTU não, vamos pegar imposto de renda, fica mais fácil para todo mundo entender. O templo, ele não paga imposto de renda, mas declara. Ele declara o que recebeu, declara o seu patrimônio, declara os seus gastos, tudo, toda a informação ali. Mas na hora de ir no banco, tem a trava constitucional que fala, ó, não vai pagar. Não vai pagar.
Beleza? Então, templo, a igreja, a Constituição não chama de igreja, chama de templo de qualquer culto. Os templos não têm o dever, desculpa, é uma proibição, né? Não pode, tá? Não pode cobrar o imposto, proibido, é feio, é proibido, não pode, Deus vai castigar, etc. Não pode. Mas tem obrigação acessória, tá? Então perceba, você tem obrigações, relações jurídicas que tem principal acessória, tem outras relações só tem principal, e tem relações só tem, opa, ia passar outro dedo, e só tem acessória. Por isso que o tributário, a acessória, o nascimento dela independe da principal, beleza? Último item para a gente fechar. Para lembrar, a obrigação acessória, a sua inobservância, né? Se você não cumprir a obrigação acessória, emitir a nota fiscal, você tem que emitir a nota fiscal, declarar o imposto de renda. Se você não cumprir essa obrigação, nasce a obrigação acessória, ela vai ser, olha aqui, convertida em obrigação principal. Vamos falar de novo. Se você não cumprir a obrigação acessória, ela é convertida em principal. Como assim? É babo o negócio. Obrigação principal não é pagar? Pagar. Se eu tenho que emitir uma nota fiscal, para declarar imposto de renda, todo mundo sabe. Eu tenho que declarar o imposto de renda até dia 30 de abril. Não declarei. Você vai ter que pagar uma multa. Perceba, você não cumpriu a principal, ela vai... perdão. Você não cumpriu a acessória que era declarar. Você não cumpriu ela, eu vou converter o dever em obrigação principal. Por que é obrigação principal? Multa é dinheiro. Só toma um cuidado, vou só voltar para onde eu falo do cuidado. Acessório, se você não cumprir, se você não declarar, não emitir nota fiscal, eu vou converter ela em principal, tá? Porque nasce uma penalidade pecuniária. Só toma um cuidado da seguinte forma: o dever de pagar o IPTU é uma obrigação tributária principal. Por que eu estou falando, focando no tributário? Porque quando a acessória é convertida, quando você converter a acessória em principal, ela vai ser obrigação principal, só principal. Eu não coloco a palavra tributária, né, quando nasce uma penalidade tributária. Por que eu não coloco isso aqui? Por que eu não vou colocar? Porque nasceu de um descumprimento, nasceu de uma ilicitude, tá? Tá bom? Beleza? Então, resumão: tributo, gênero. Esse tributo que é um gênero, lembra lá, ele vai ter 5 espécies: imposto, taxa, contribuição de melhoria, impostos compulsórios e contribuições especiais. Beleza? Passou isso aí, nós falamos o que? Sujeição passiva. Tá lá no artigo 121, tá bom? 121. No final eu faço o seguinte, eu falo o nome de todos os artigos. 121, sujeição passiva, contribuinte responsável. Contribuinte pratica o fato, responsável não pratica, mas está ligado ao contribuinte. Obrigação, nasce quando você pratica o fato jurídico. Quando você pratica o fato jurídico, beleza? Você praticou o fato jurídico. Principal, obrigação de dar. Acessório, obrigação de fazer. Não cumpriu acessório, vira principal, ok? Então, só para mais ou menos revisar os artigos, para quem quiser anotar. Tributo está no artigo 3º, imposto está no 16, eu vou falar só os conceitos nucleares, tá? 16 do CTN, pelo amor de Deus, CTN, Código Tributário Nacional. As taxas estão no 145.2, 2 pauzinhos da CF, tá? Bem falado, faltou um negócio de taxa, já volto, tá? Faltou um negócio importante de taxa, já volto. Contribuição de melhoria está no artigo 81, do CTN. Empréstimo compulsório 148. Lembra de não tentar não ler o artigo 15, hein, do CTN, quando fala de empréstimo compulsório. Você tem as contribuições especiais, estão no 149. Sujeição passiva, sujeito passivo no 121 do CTN. E obrigação tributária no 113 do CTN, tá? Só um detalhe, peço desculpa que eu acabou escapando, fui falando tudo de cabeça. As taxas, então faltou um detalhe rápido das taxas. Que eu pulei na que eu estava explicando para vocês, o parágrafo 2º do artigo 145, tá? Parágrafo 2º, ó, 2 minhoquinhas, segundo da Constituição. Ele fala o que? É bem rápido, ele fala assim a redação: as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Traduzindo, forma fácil, cai assim o information.
Aonde incidir um imposto, nunca pode incidir uma taxa. Incidir um imposto, taxa não chega perto. Taxa não pode tributar, não pode recair aonde incide um imposto. Beleza? Fechando, só para avisar que a semana, meio mundo ficou na minha orelha, negócio de salvar. Eu vou tentar salvar, é óbvio, né? Mas eu montei um canalzinho no YouTube, tem tudo que eu gravar, eu vou tentando jogar lá também para ajudar, tá bom? E amanhã, se der certo, eu faço o de condicional, mas eu aviso antes. Beleza? Espero ter tirado dúvida de todo mundo. Qualquer coisa, tem e-mail, tem as coisas aí, o direct pode mandar dúvida. Beleza? Um abração, qualquer coisa, vamos aí. Tchau, tchau.